Eu vou agora com alegria para Veneza, na Itália, conversar com um arquiteto brasileiro, mestre e doutorando pela USP, escritor, que acaba de lançar um livro extraordinário. Está aqui. Eu já recomendei, inclusive, no meu Instagram. Estou adorando, fantástico. Francesco Perrotta Bosch. Boa tarde para você, Francesco. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, doutor Mário Kerr, bom dia, tudo certo. Rapaz, eu acho que você deve estar muito feliz pelo resultado desse imenso trabalho seu, viu, rapaz? Você merece parabéns por, Muito obrigado. por ter feito tanto, com tanta seriedade, rapaz, o resgate de uma figura tão importante para a vida brasileira que muita gente não conhece. A começar pelo, estava aí também em Veneza, o secretário Pelo da Cultura, secretário. Lina Bardi, recebendo o galardão mais importante da Bienal de Veneza. Ele disse que não sabia, Mário Frias disse que não sabia que era Lina Bardi. Claro, ainda bem que ele não sabe, para que precisa saber? Mas conte pra gente aí, Francesco, como foi que começou, o que foi que despertou em você a vontade de fazer essa biografia? E eu quero ouvir você. Conte aí como é que foi a história. Eu só quero dizer o seguinte: eu estou apaixonado pelo resultado aqui e recomendando É, a todo mundo que leia, porque, olhe, realmente. Mas vá lá, Francisco, é com você. muito obrigado pelas palavras, pelo comentário. Aliás, até é importante dizer, se hoje a Lina Bobardi está ganhando o Leão de Ouro de Veneza, o primeiro prêmio que ela recebeu em vida foi a Comenda 2 de Julho, laureada pelo senhor, né, quando prefeito em Salvador em abril de 1986. Foi a primeira premiação da Lina Bobardi. Eu comecei a minha pesquisa em 2009, né, e comecei assim sendo muito sincero, por puro prazer, por puro interesse nessa figura, na arquiteta nascida na Itália, mas que se transformou, que se naturalizou e não somente burocraticamente, mas intelectualmente se transformou brasileira. É, Entre 2009 e 2013, eu comecei a fazer as primeiras pesquisas que geraram, primeiro, um ensaio que se chama Arquitetura dos Intervalos, que foi publicado na revista Serrote em 2013, com o qual eu ganhei um prêmio dessa revista, o primeiro prêmio de ensaísmo dessa revista em 2013. Que ele é um ensaio a partir de uma anedota ali na Bobardi, quando o músico John Cage foi a São Paulo e quando teve no Vão Livre do MASP, ele teve uma epifania e chamou ali de Arquitetura da Liberdade. E aí eu fui estudar o Cage, a Lina e escrevi esse ensaio. Continuei pesquisando e por muito tempo, assim, a maior parte do tempo foi por prazer, não foi, digamos, sistematicamente. Até que em 2018, a editora Todavia, né, a editora para a qual eu escrevi, me convidou para escrever esta biografia. E eu confesso, doutor Mário, que não estava não estava esperando o convite. Foi quando eles me falaram, eu tomei um susto e logo pensei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. E desde então foram, entre 2018 e o começo desse ano, ah, enfim, foi a sistematização de uma pesquisa, foi um período de busca de muitos arquivos, arquivos em São Paulo, em Salvador, no Rio, em Milão, em Roma, e entrevistas com mais de 30 pessoas, enfim, são mais de 100 horas de gravação de entrevistas, né, uma delas até o senhor que entrevistei na reta final da pesquisa. Então é um período de um enorme prazer. Eu acabo brincando que começar entrar numa biografia é quase como
um casamento com a personagem, né? Você passa 12, 13, 14 horas por dia estudando sobre ela, escrevendo sobre ela, conversando com pessoas sobre ela. Chega um momento que você começa até a sonhar com ela, né? Mas foi um período muito satisfatório que tem esse resultado que começa agora a estar nas livrarias. Pois é, Lina Bardi, ela tem essa influência fantástica em São Paulo, por exemplo, no famoso Vão Livre lá do Museu de Arte, né, de São Paulo, do Uhum. MASP. O marido dela, Pietro Bardi, era o diretor, fundador, que com Assis Isso. Chateaubriand fez aquilo. Teve várias obras importantes lá em São Paulo. Mas ela teve uma temporada aqui, pré-64, aonde ela Uhum. fez um trabalho fundamental e foi fundamental no momento da efervescência cultural da Bahia, a partir do reitor Edgar Santos, né? Uhum. Glauber Rocha, Caetano Veloso, Gilberto Gil, movimento tropicalista, toda aquela coisa. Agora fale dessa primeira fase de Lina na Bahia e como foi a expulsão dela aí, Francisco. Isso. Ela chega em Salvador, né, esse primeiro período, em 1958. Ela começa ainda como professora da UFBA, convidada pelo professor Diógenes Rebouças, pelo arquiteto Diógenes Rebouças, e ela dá algumas aulas. Primeiro, no primeiro semestre, são aulas pontuais, e no segundo semestre, 58, ela de fato é professora do curso da UFBA. No ano seguinte, em 59, ela recebe o convite pelo governador, então governador Juracy Magalhães, Isso. e pela sua esposa, Dona Lavínia Magalhães, para ser a diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, né? Nesse meio tempo, na verdade, até a primeira exposição, o primeiro ímpeto cultural relacionado à Bahia que a Lina trabalha é a exposição Bahia no Ibirapuera, que foi uma exposição paralela à Bienal de São Paulo, de 1959, que ela e o diretor teatral Martim Gonçalves fizeram a curadoria e fizeram a exposição. Isso no Parque do Ibirapuera, enfim, em 1959. E em janeiro de 1960, ela inaugura, a Lina inaugura, junto do governador, da primeira-dama, que era presidente de honra da instituição, e o Assis Chateaubriand, inauguram o Museu de Arte Moderna da Bahia, que não era aonde hoje, por exemplo, é o Solar do Inhão, né? Era no É a mesma foyer do instituição Castro que hoje Alves, incendiado, né? era no Teatro Castro Alves, era no foyer do Teatro Que Castro Alves, ainda no estava incendiado. sem recuperação. Exato, estava destruído, né? O teatro em si estava em ruínas. O foyer que tinha sido salvo do incêndio, né? E ali no foyer, em frente em frente à Praça Castro Alves, que tem é o primeiro Museu de Arte Moderna da Bahia. E é um período muito efervescente do museu, né? A cada 2 semanas, 3 semanas, tinha uma exposição nova. Vinha quadros que eram do MASP, como Renoir, Van Gogh, vinham do MASP para serem expostos na Bahia. Muitos artistas baianos, né, foram de certa maneira, tiveram aquele momento do MAN como plataforma de início. E tem um dado que até como é que eu inicio a minha explicação sobre a Bahia daquele momento, um dos primeiros atos da Lina como diretora do museu, que foi pegar uma estátua do Antônio Conselheiro, Isso, lindíssima estátua, feita pelo Mário Cravo Júnior, isso. e ela colocou na frente do museu, né? Como um primeiro ato, um ato de como iniciar o museu. Nesse gesto que ela faz,
ocorre um fenômeno, digamos, popular e incontrolado que mostra, digamos, a sabedoria dela, que foi colocada a estátua de Antônio Conselheiro ali em frente ao teatro, e à noite, no final da tarde, as pessoas começaram a levar velas e colocar velas ao redor do Antônio Conselheiro. Ou seja, dessa maneira, né, colocando aquela estátua, ela estabeleceu um contato direto do povo, né, principalmente do povo que vinha do sertão, que tinha o Antônio Conselheiro. De novo, isso é final dos anos 50, começo dos anos 60, né? Tinha Antônio Conselheiro ainda como herói, né, como figura mítica, e o povo, de repente, no museu da cidade, logo na entrada, se vê representado e coloca velas. Óbvio que tem um outro dado importantíssimo nisso, né? O Teatro Castro Alves, então MAN, era em frente ao Forte São Pedro. O exército não gostou nada disso, né? Os militares não ficaram nem um pouco satisfeitos com esse fato. Era um ato de confronto, de certa maneira, ali contra os militares. Mas o Antônio Conselheiro até ficou lá durante esse período de pesquisa, até com um excepcional pesquisador baiano, Wesley Pontes, que tem um Instagram incrível chamado Lina na Bahia. Eu conversando com ele, a gente foi achando fotos desse período do Antônio Conselheiro em frente ao então museu. Enfim, é uma memória que tinha sido perdida e por relatos de muitas pessoas, em especial Roberto Pinho, né? Essa imagem eu consegui retomá-la no livro. E ela é o ponto de partida da Lina na Bahia, no meu livro. Por fim, ela sai da Bahia em 64, meses depois do golpe militar. Em julho de 64, em junho e julho de 64, o Exército, digamos, se apodera dos espaços do Museu de Arte Moderna e ele pede para ali montar uma dita exposição dos subversivos, né? Com material que coletava, assim, de uma maneira bastante canhestra mesmo, né? Mas que, teoricamente, mostrava ligações de comunistas baianos, e que aquilo ali era um material que deveria ser exposto para se negar, enfim, para se contrapor como coisas proibidas e que não deveriam ser continuadas no Brasil. E isso, obviamente, gera um grande incômodo, né, na Lina. Ela não chega a ser expulsa naquele momento, mas ela fica muito chateada quando vê que alguns de seus colaboradores ali no Museu de Arte Moderna, eles, de certa maneira, têm que... eles ajudaram, né, não diria que ajudaram ativamente a montagem da exposição, mas também nada fizeram para se negar a exposição, né, para se contrapor à exposição. E isso deixa a Lina muito, muito irritada, né? Quando ela vê que a exposição de fato acontece, de fato ela se realiza e é aberta, a Lina, 2, 3 dias depois, ela pede demissão. Ela demite seu assistente e pede demissão logo em seguida. O então governador Lomanto Júnior, ele até tenta manter a Lina ali como diretora do MAN, mas acontece um fato curioso, que é que ela, de fato, ela não gostaria ela pede para não continuar, que ela não vê mais caminho para continuar naquele contexto na Bahia, porém, antes do pedido do governador para que ela ficasse, já tinha sido anunciado o substituto da Lina, que é o Mário Cravo, né, que é o artista plástico Mário Cravo. Então, o Mário Cravo foi anunciado o substituto da Lina antes mesmo da Lina, do governador ter pedido para a Lina ficar. É uma saída que é uma saída muito, digamos, intrincada, que eu conto em detalhes no meu livro. Mas, obviamente, que num período de golpe militar não tinha mais ambiente para a liberdade que a arte demanda, né? Eu estou conversando diretamente de Veneza com Francesco Perrotta Bosch, autor do livro recém-lançado pela Todavia, Lina, uma
biografia de Lina Bobardi. Eu me lembro também, tinha uma escultura de Mário Cravo ao lado dessa de Antônio Conselheiro, que era chamado Exu Mola de Jipe. Uhum, Essa escritura existe até hoje. Não sei onde ele está. Outro dia sim. até me disseram, mas não. E além de ter desagradado os militares que ficavam ali perto no Forte São Pedro, defronte quase do teatro, ficava a residência do cardeal, que Uhum, não gostou nem de uma, nem de outra, nem de Exu Mola de Jipe, nem de Antônio Conselheiro. E Lina se sentiu muito traída por vários colaboradores dela, por ação ou por omissão. uhum, Teve alguns até que chegaram a ser grosseiros em outras oportunidades com ela, mas para lá. Aí Lina foi para verdade. São Paulo. Aí foi lá viver a vida dela. Eu, quando fui prefeito biônico, eu tentei, você sabe disso, através de Roberto Pinho, meu principal auxiliar, é grande e querida amiga até hoje, trazer Lina. E conversei com Antônio Carlos Magalhães, que era o governador, era ainda durante o golpe militar. E ele disse: Não, deixa eu pensar, vou ver. Passado alguns dias, e aí, governador disse: É melhor não. Uhum. Não foi isso mesmo? Isso, exato, Bom, aí eu fui eleito exatamente. prefeito. Quando eu fui eleito prefeito, antes de tomar posse, eu fui lá na casa de vidro dela com o Roberto, conversar. E ela sempre reticente: Não, Lina, tá na hora de você voltar à Bahia. Não sei o que, não sei o que. Depois de muita conversa, eu digo: Bom, então você vai me permitir a Bahia homenagear você com a melhor comenda que tem, a comenda 2 de julho. Eu quero fazer isso, preciso que você vá à Bahia. Ela mas veio, foi homenageada. E aí, se você olhar no vídeo que Chico arranjou para você, na hora que eu digo que ela ia ser conselheira da Fundação Gregório de Matos, que eu tinha Ela toma um fundado, ela faz susto. um olhar de surpresa. Reparou isso? Uhum, Ela, sim, como ela se toma dissesse um assim, isso susto. não estava no script. Sim, mas aí continue essa segunda fase dela na Bahia. E esqueça de mim, eu quero o trabalho dela, Não, Lelé, com o resto do pessoal, João Santana, Roberto, o Ali Salomão, Gilberto uhum. Gil, essa turma toda. Como é que foi, Francesco? Esse momento ele é muito interessante. De fato, a Comenda 2 de Julho, que talvez seja a primeira grande homenagem pública que a Lina teve em vida, né? Talvez até a maior dela que ela teve em vida, que foi em Salvador, recebendo das suas mãos a comenda. E que foi digamos, até um arranjo que vocês fizeram, né? Muito interessante para convencê-la a voltar para Salvador. Não que isso fosse um problema só com Salvador. De modo geral, meu livro mostra isso, como quase em todos os projetos, a Lina entra de um modo reticente. Né? No próprio Sesc Pompeia, ela nega da primeira vez e depois ela aceita. Em Salvador é a mesma coisa. Todos os projetos no final da vida dela, ela tinha um pouco essa postura. Não era nada, digamos, direto contra Salvador, por assim dizer. E o que é mais interessante, né, desse período foi que, a partir desse momento, vocês proporcionaram a ela uma espécie de cardápio de projetos que deveriam ser feitos no Centro Histórico de Salvador. Né? O Centro Histórico de Salvador, ali naquele momento, ela usava duas metáforas, né, para falar sobre o Centro Histórico de Salvador, naquele momento, na década de 80, logo depois da ditadura militar. Né? Era a Salvador bombardeada, né? Ela lembrando talvez um pouco das memórias dela de Milão bombardeada que ela viveu durante a Segunda Guerra. Ela chamava que o Centro Histórico de Salvador era bombardeada, ou se não era um terremoto voluntário, né? Era um terremoto produzido. Ou seja, ela mostrava como o centro de Salvador estava numa situação muito negligenciada naquele período. Os edifícios, de um modo geral, estavam numa condição muito precária.
e fez-se, junto de uma organização, né, de uma instituição interna da prefeitura, a PERT, né, fez-se um projeto de requalificação do centro histórico, o primeiro grande projeto de requalificação do centro histórico, né, que não se trabalhava nem nas casas, se trabalhava com os quarteirões, porque era um número de construções que é das muitas centenas de construções que estavam sendo, que visavam e precisavam ser reabilitadas, né? A primeiro ato até foi escorar muitas delas para que elas se mantivessem em pé. Desse período, por exemplo, né, que foi digamos, o lugar de testes, né, para o modelo de trabalho, foi a Ladeira da Misericórdia. Isso. Por quê? Já que era essa quantidade abissal de obras que deveria ser feito, né? E como o senhor melhor do que ninguém sabe, a verba, digamos, era curta, né? Não era tão fácil assim ter verba para um trabalho daquele tamanho. A Lina teve uma grande ideia, né? Ela teve, não que a ideia viesse dela, mas ela teve uma generosidade que foi estabelecer uma parceria com o arquiteto João Figueiras Lima, o Lelé, que também estava trabalhando naquele momento para a prefeitura. E o que eles fazem juntos, né? Eles estabelecem um sistema de pré-fabricação para que, numa escala industrial, pudesse se produzir módulos pré-fabricados para manter os edifícios em pé, né? Para subir paredes onde elas não mais as tinham, né? Para escorar edifícios. E a Ladeira da Misericórdia foi onde foi o território desses testes, né? Que é onde tem, por exemplo, a gente vê isso muito bem no restaurante do Quati, né? Que lá todas aquelas curvas, né, de concreto lá na casa do engenho, Beni. o encontro. Oi? Na casa do Beni. E também na casa do Benin, né? É o encontro da genialidade da Lina com a genialidade de Lelé. Isso. Né? Então é essa parceria que gera isso, que a gente vê na casa do Benin, que se via, né, hoje já um pouco deturpado, mas na casa do Olodum também, e se vê na Ladeira da Misericórdia. Um fato que eu acho muito interessante de se dizer na época, né, que hoje eu acho poucos, tem muitos pesquisadores sobre a Lina, mas poucos eles se detêm ao fato de que essa imagem, esse projeto do centro histórico da Lina, não era para fazer um centro histórico turístico, era para fazer um centro histórico popular, né? Era um lugar para que a população que já morava ali no centro histórico se mantivesse morando ali, né? Continuasse habitando e usufruindo daquele espaço. Então era uma visão de cidade muito distinta da visão de cidade que depois, quando se terminou a requalificação do centro histórico, se fez, né? Que foi algo mais voltado para os turistas. A Lina se dizia que era contra a cidade sorvete. Não era para a cidade para turistas, era a cidade para o povo. Era que o centro histórico de Salvador fosse para o povo. Todo esse projeto, né, de reabilitação arquitetônica era para que se mantivesse a essência do centro histórico de Salvador. Francesco, olha, muitíssimo obrigado, viu? Eu gostaria de ir, porque essa história é muito longa e muito interessante. E eu acho, rapaz, que o seu trabalho merece, e a vida de Lina merece ser mais conhecida, mais divulgada. Eu tenho divulgado aqui seu livro, vou continuar a fazer isso, mas eu queria que você, na próxima semana, me permitisse fazermos uma outra entrevista, você contando outros aspectos, a personalidade, a formação política dela, tanta coisa que existe. Mas, olha, você me deu uma enorme alegria, viu? Muitíssimo obrigado. Parabéns, eu estou encantado com o seu trabalho, viu? E se você permitir, na próxima semana a gente volta a conversar. Pode ser, Francesco? Com certeza, será um enorme prazer. Será um enorme prazer. Grande abraço para você, Francesco. Até a próxima. Grande abraço.